Queridos irmãos, estamos vivendo um tempo de excepcionalidade devido a esse mal que está graçando no mundo. O vírus Xing Ling, fabricado na China, tem quebrado a nossa rotina e apavorado a humanidade. E nós, crentes em Cristo Jesus, não podemos ser contados entre os que se apavoram. Não temos razão para isso. Como não teremos o nosso culto deste domingo à noite, eu estou gravando este vídeo em substituição. Substituição à mensagem que eu haveria de levar hoje à noite. Então, que seja o Senhor a falar aos nossos corações, vamos orar. Nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, pelo privilégio que nós temos de te seguir, de te servir, pelo privilégio que nós temos de o Senhor ser o nosso Deus, aquele que está no controle de todas as circunstâncias, aquele que domina completamente o mundo inteiro e nada, absolutamente nada acontece no mundo sem que passe pelo seu crivo. E a tua santa palavra diz que o Senhor guarda o seu povo contra todo mal. O Senhor nos salvou para isso. E nós te damos graças. Em nome de Jesus, fala ao coração do teu povo. Amém, amém, glória a Deus. Aleluia. Queridos, que o mundo inteiro esteja apavorado como o Xing Ling, tudo bem, porque afinal o mundo funciona em dois princípios: o princípio do egoísmo e o princípio do medo. O império das trevas se fortalece por meio do egoísmo e por meio do medo. Nós, porém, não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós que um dia nos arrependemos de nossos pecados, recebemos a Jesus como Senhor e Salvador e batizamos-nos nas águas, nós somos salvos pelo Senhor. E o fato de sermos salvos nos coloca embaixo da proteção de Deus, nos coloca guardados pelo Senhor. Os princípios nos quais vivemos são bem diferentes dos princípios do mundo. Como eu disse, o mundo funciona com base no egoísmo e com base no medo. Mas o reino dos céus funciona com base na fé e no amor. E é por esses dois princípios que nós vivemos e funcionamos bem. Porque na hora também que um de nós, filho de Deus, povo de Deus, passa a ficar com o mesmo medo que aqueles que não têm Deus, então estamos caminhando também dentro do império das trevas, sendo sujeitos aos mesmos problemas, às mesmas cobranças que aqueles que não têm Deus estão sujeitos. Por isso é de extrema importância que você entenda algumas coisas que são extremamente importantes para uma vida saudável sobre a terra. O Senhor nos chamou para uma vida boa, perfeita e agradável. É bom lembrar nesta hora que o Salmo 139, versículo 16, nos diz que todos os nossos dias já foram contados pelo Senhor. Todos os nossos dias já foram determinados pelo Senhor, quando nenhum deles havia ainda. Agora, isto vai acontecer 100% em nossa vida, por meio da nossa fé, vai acontecer parcialmente, se crermos parcialmente, e não vai acontecer o projeto de Deus na nossa vida, se nós não crermos. Daí que é de fundamental importância mantermos o nível de fé adequado para o momento. Não estou querendo minimizar o problema, nós precisamos adotar as medidas que o governo estabeleceu,
as medidas higiênicas. Mas o que eu estou querendo dizer? Que conosco este vírus perde o poder, porque dentro de nós há o antivírus, que é a fé no sangue de Jesus. Amados irmãos, o Salmo 125, versículo 1, ele diz: os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala, firme para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Então o Senhor está em volta de nós. Como nos diz o Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Salmo 91, versículo 7, ele diz: caiam 1.000 a teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então o Senhor está nos guardando contra todo o mal. Isto significa ser salvo. Ser salvo significa ser conduzido por Deus. Ser salvo significa ser protegido por Deus. Ser salvo significa ser abençoado por Deus. E quem é maior do que Deus para nos tocar? E se porventura algum de nós deixarmos-nos tocar por uma falta de fé, é só retomar a fé. Como nos diz Tiago, o irmão do Senhor Jesus, no capítulo 4 da sua carta, ele diz que devemos resistir ao diabo firme na fé. Se porventura alguém for tocado, resistir firme na fé. É como diz Davi no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quando nós tememos, semelhantemente ao mundo, nos sucede aquilo que está escrito em Jó, capítulo 3, versículo 25, que diz: o que eu temo me sobrevém, o que eu receio me acontece. Isto é um princípio espiritual. Quando nós tememos, aquela pessoa ou coisa que nós tememos tem poder sobre nós. Ela pode nos atingir, porque nós damos poder a ela pela nossa fé. Quando você teme alguém, você está crendo, está tendo fé de que aquela pessoa ou coisa pode atingir você. A sua fé é poderosa. A fé na palavra de Deus é poderosa. Pela sua fé na palavra de Deus, você pode organizar, constituir o tipo de vida que você quiser. Deus já estabeleceu para você, você se alinha com Deus, e uma vez alinhado com Deus, você caminhará dentro da fé e alcançará as bênçãos que Deus já projetou para você antes que você tivesse nascido. Amado, eu preciso que entendamos uma coisa, que nós não somos mais do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. O Senhor Jesus disse: no mundo passais por aflições. Podemos passar por dificuldades, podemos passar por problemas aqui neste mundo, mas o Senhor disse: mas não temam, porque eu venci o mundo. O que Ele está querendo nos dizer? Que assim como Ele venceu, nós também podemos vencer. Porque Ele venceu, não como Deus. Jesus é Deus e homem, mas na carta aos Filipenses está escrito que o Senhor Jesus se esvaziou da condição de Deus quando Ele veio viver aqui na terra. Se esvaziou da condição de Deus. É certo que Ele viveu sempre como homem cheio do Espírito Santo, mas nós também podemos, porque na hora em que você recebeu a Jesus como Salvador e Senhor, foi batizado nas águas, nesse momento o Espírito de Deus se estabeleceu dentro de você para sempre, e por isso o Espírito Santo está em você. E você pode ver o que aconteceu com o povo de Deus no Velho Testamento. O que nós temos ali no Velho Testamento? Israel estava escravizado no Egito.
Assim como nós, povo de Deus, hoje, a igreja, estávamos escravizados no mundo. O Egito, a palavra Egito significa trevas. O mundo jaz nas trevas. Por isso, o pavor toma conta do mundo. Então, Israel estava no Egito. E através da mão poderosa de Deus, Israel foi libertado por intermédio de Moisés. Sempre que Deus quer realizar uma grande obra no meio do seu povo, ele levanta um líder. Levantou o líder Moisés. E através de Moisés, libertou o seu povo do cativeiro egípcio, conduziu através de um deserto, que o livro de Deuteronômio chama de um deserto terrível, mas eles não saíram do Egito para ficar no deserto ou para morar no deserto. Eles saíram do Egito rumo à terra prometida, Canaã, que é um símbolo da vida abundante que o Senhor nos prometeu. Então, a saída do povo de Israel do Egito, travessia do Mar Vermelho, caminhada pelo deserto, entrada na terra de Canaã, e depois a guerra ali dentro de Canaã e a tomada de Canaã, é um símbolo, isso prefigura a vida cristã. Nós estávamos no mundo onde éramos escravizados pelo pecado, onde éramos escravizados pelo sistema, onde éramos escravizados pelo maligno, e dali fomos libertados pela mão do Senhor Jesus Cristo. E nós somos agora também, assim como o povo de Israel, foram conduzidos por um deserto, nós também entramos em um deserto. A travessia do Mar Vermelho, segundo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 3, simboliza o batismo nas águas. Batizados nas águas, então, existe a partir daí uma separação entre nós e o maligno. O que foi que aconteceu quando Israel atravessou o Mar Vermelho? Faraó, que é um tipo de Satanás, e os soldados de Faraó, que são um tipo de demônios, eles vieram contra o povo de Israel, mas as águas fechou os soldados e eles pereceram. E a partir dali, eles estavam livres do Faraó e dos soldados de Faraó. E o que lhes sucedeu no deserto não foi o diabo que fez isso com eles, mas foi a correção de Deus. Foi o que sucedeu com eles, de cobrança deles no deserto. Foi Deus ali procurando discipliná-los para que eles estivessem em condições de fé para tomar a terra prometida. Então eles atravessaram o Mar Vermelho, e quando, antes de atravessar o Mar Vermelho, lá vinha o exército egípcio contra eles, uma nuvem se colocou entre o povo de Israel e os soldados egípcios, e a nuvem não permitiu que os soldados egípcios se aproximassem do povo de Israel. Aquela nuvem tipifica o Espírito Santo. E aquela nuvem passou a caminhar juntamente com o povo, ia na frente do povo, e à noite, durante o dia, e à noite pairava sobre o povo, incandescente, para esquentar o povo no deserto, porque o deserto é quente durante o dia, mas é frio durante a noite. E então o Espírito Santo velava pelo povo. Durante o dia ia na frente defendendo o povo, à noite estava velando pelo povo. Pois da mesma maneira, assim acontece conosco. O Espírito Santo de Deus nos guarda desde o momento em que recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, atravessamos o Mar Vermelho, atravessamos o batismo,
maligno não pode mais nos tocar, e agora o que nos sucede de coisas que supomos ruins é simplesmente o Senhor nos disciplinando. Por isso é que o apóstolo Paulo fala, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, ele nos orienta, ele procura nos mostrar algo que é da maior importância que cada um de nós compreenda, é da maior importância que cada um de nós entenda. Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando ele fala todas as coisas, ele não está falando só coisas boas, inclusive as coisas ruins, porque as coisas ruins haveriam de contribuir para nós, povo de Deus, para o nosso bem. Por que haveriam de contribuir para o nosso bem? Por um motivo bem simples, é porque através de problemas, através de provações, a palavra provação significa teste, somos testados em nossa fé, e assim fazemos com que a nossa fé, uma vez testada, ela se fortaleça. Assim fortalecemos a fé, porque a entrada na terra prometida, que simboliza a vida abundante, e a vida abundante aqui na terra mesmo. No céu ainda é muito melhor, mas aqui na terra mesmo, esta vida abundante que nos é prometida aqui na terra, a nossa herança, de que a Bíblia nos fala, isso que Deus tem de glorioso, de tremendo, de maravilhoso para nós, tudo isto aí é o prêmio que vem como consequência da nossa fé, da nossa vida por fé. E durante todo o tempo a nuvem guardou o povo. E por que então, você pode me perguntar, aquelas milhares de pessoas morreram, todos os maiores de 20 anos faleceram no deserto, com exceção de Josué e Caleb, todos os que saíram do Egito, porque não creram. Porque não creram, incredulidade. Então, na hora em que você, diante do vírus xing-ling, fica tremendo, igual o mundo fica tremendo, então não espere livramento. Porque o livramento é o livramento decorrente da fé. Nós não fomos chamados para viver por vista, nós fomos chamados para viver por fé. Você foi chamado para viver por fé. E então o povo caminhou rumo à terra prometida. E ali no deserto foi disciplinado. E assim nós somos também disciplinados. O Senhor Jesus já pagou pelos meus pecados e pelos seus pecados. Pecados passados, presentes e futuros. Nós que somos salvos. Nós que nos arrependemos de nossos pecados, recebemos a Jesus como Salvador e Senhor e nos batizamos nas águas. E fizemos isso com plena consciência do que estávamos fazendo, então nós somos salvos. E uma vez que nós somos salvos, o maligno não pode mais nos tocar. As coisas que nos sucedem, que nós supomos de ruim, são disciplina de um pai amoroso. É um pai amoroso nos disciplinando. Estude o capítulo 12 de Hebreus, e ali nos mostra 3 razões para a disciplina de Deus sobre nós, o seu povo. Primeira razão, capítulo 12 de Hebreus diz que Deus nos disciplina para aproveitamento. Aproveitamento na obra. Ele quer usar a todos. E a Bíblia diz que Deus tem uma nação espiritual para cada filho de Deus. Não vamos entrar nisso hoje, mas Deus tem uma nação espiritual. E uma nação espiritual mínima, diz Isaías 60, versículo 22, é de 1000 pessoas, 1000 salvos. Então Deus tem para você pelo menos uma igreja de 1000 salvos. Porque o cristianismo tem 2000 anos de existência e até hoje não tomamos o mundo? Porque os cristãos não estiveram conscientizados
de que cada um já tem uma nação espiritual destinada a eles. Conforme disse o Salmo 139, versículo 16, que mencionamos ainda há pouco, Deus estabeleceu e todos os nossos dias, então Ele já nos entregou um povo, uma nação. Por isso que o Senhor Jesus diz, não fostes vós que escolhestes a mim. Ao contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, receber de Deus todas as bênçãos, isto é a vida abundante prometida. O Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Paulo fala desse tipo de vida, ele usa 3 adjetivos. Ele diz, vida boa, perfeita e agradável. É a tomada da terra de Canaã, que simboliza para nós o domínio sobre as circunstâncias. Então, cada crente está caminhando nesse sentido. E na medida que a sua nação espiritual vai crescendo, nessa medida, o seu domínio sobre as circunstâncias irão crescendo. A sua vida, meu irmão, minha irmã, estão guardadas, sua vida está guardada na mão do Senhor. E quem é mais forte, mais poderoso do que Ele para tocar em você? Ninguém pode tocar em você. Absolutamente ninguém pode tocar em você. Satanás não tem poder de tocar em você. Ninguém pode tocar em você. Só há uma pessoa que pode tocar em você. É você, por falta de fé, permitindo que toquem em você. A sua falta de fé arruína você. Então, por isso é que é tão necessário, diariamente, ouvirmos, estudarmos, meditarmos na palavra de Deus, a fim de ganharmos fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Outra versão diz, e a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, nós necessitamos de fé, que é a fé que nos conduz a essa vida de bênção e de paz. É a vida de fé, da fé que opera pelo amor, como diz o apóstolo Paulo. Essas duas coisas são absolutamente, essas duas atitudes do coração, fé e amor, são absolutamente necessários para uma vida de vitória. As pessoas chegam para Jesus, logo estão querendo prosperidade financeira, logo estão querendo resolver todos os seus problemas no lar e tudo que é problema que acumularam no decurso de suas vidas, e é normal que todo mundo queira isso. Porém, antes disso, você deve procurar erguer um alicerce de fé e de amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E quando você ergue este alicerce, então você está habilitado para erguer a prosperidade financeira, a harmonia que você quer e tudo mais. Você, meu irmão, minha irmã, você está guardado pelo Senhor. Nunca se esqueça disso. Por isso, fique seguro. Vamos obedecer, sim, às autoridades governamentais, porque nós temos que obedecê-las. Está escrito que nós devemos obediência à autoridade civil. Porém, vamos obedecê-los, mas não ficar temerosos como o mundo anda. É algo terrível o que está acontecendo no mundo. E o pior não é o xing-ling vírus. O pior é a consequência que vem. Os problemas econômicos financeiros, porque, na verdade, esse é o objetivo. Esse é o objetivo do dragão chinês, de empobrecer o mundo para dominar o mundo, comprar tudo. Esse é o objetivo do maligno, deixar todo mundo na pobreza, no fracasso, na derrota. Acontece
que o antivírus, como eu disse, está dentro de nós. E quando nós resistimos firmes na fé, ele foge de nós. O maligno foge. Ele não pode nos tocar. Ele fica esperando uma oportunidade da nossa falta de fé. Mas se nós resistimos firmes na fé, ele foge de nós. Diz Tiago no capítulo 4. Queridos, amados irmãos, eu quero abrir com você, eu quero mostrar para você a vida em Canaã. Se você está aí com a sua Bíblia, por favor, abra aí no livro de Levítico, no capítulo 26, do versículo 3 em diante. Aqui fala, o título aí aqui na minha Bíblia é Bênçãos decorrentes da obediência, mas é uma descrição da terra de Canaã. Eles iriam entrar na terra de Canaã e olhe o que haveria de ali suceder. Então nós estamos caminhando no deserto, porque é necessário caminhar no deserto. Por que é necessário caminhar no deserto? Para aprendermos a confiar na palavra de Deus. Aprendermos a viver por fé. Então, quando você está no deserto, quando você vê milagres extraordinários acontecem na sua vida, você que é crente em Cristo, milagres acontecem para que você veja o tremendo poder do seu Deus. E você veja o cuidado amoroso que Ele tem por você. E então você possa confiar. E exercendo essa fé, essa confiança, você será conduzido pelo Senhor à terra de Canaã, a vida abundante. Agora vamos ver a descrição da terra de Canaã. Levítico 26, versículo 3. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos. Quais são os mandamentos do Senhor para nós hoje? E os estatutos e mandamentos do Senhor hoje? Na primeira carta de João, no capítulo 3, o versículo 21 em diante, você pode ver, está escrito assim. Preste atenção, querido. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então vamos ver que mandamentos são esses que o Senhor tem para o seu povo neotestamentário. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Este é o mandamento dúplice. Crer em o nome do Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Crer que Ele morreu no seu lugar, pagando por todos os seus pecados, que Ele ressuscitou no seu lugar, e agora, portanto, a vida ressurreta que Ele conquistou é para você também. E essa vida ressurreta é para que você ande em novidade de vida, não mais na vida de derrota e de fracasso, não mais numa vida de fracasso diante desses vírus malditos, mas agora numa vida de bênção e de paz. Creia no Filho de Jesus e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Qual foi o mandamento que Ele nos ordenou para nós amarmos uns aos outros? Conforme Ele nos amou. E Ele nos amou a tal ponto que deu a vida dele por nós. Então devemos amar a Deus e amar ao próximo da maneira como Jesus nos amou. E devemos confiar nele. São esses os dois mandamentos. Ah, mas não tem uma lei tão extensa que nós devemos cumprir, e hoje a internet está cheia dessas leis, e tem grupos todos fazendo aí a maior propaganda disso. Se dizem seguidores de Jesus, mas na verdade estão seguindo a lei, que foi uma exceção ali,
no Velho Testamento para que o povo entendesse que ninguém, na força do seu braço, pode cumprir o padrão de Deus. A lei de Deus é o padrão de Deus. Não pode. Então, por isso o Senhor Jesus já pagou por nós, cumpriu a lei no nosso lugar, e agora Ele nos oferece a orientação para que também automaticamente cumpramos a lei. Veja Romanos 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Quando você ama o próximo, você cumpre a lei, disse o apóstolo Paulo. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então aqui está a chave. Nossos irmãos judeus transformaram os 10 mandamentos de Moisés em 600 e poucas leis. Quem pode guardar isso na sua mente? E quem pode guardar isso na força do seu braço? O apóstolo Pedro, no capítulo 15, diz: nem nós, nem nossos pais podemos fazer isso. Não podemos, então, por isso não vamos lançar isso sobre o gentio, diz Pedro. Então, meus queridos irmãos, quando nós amamos, cumprimos a lei. Agora, o que precisamos é crer que o Senhor Jesus já fez tudo por nós. Qual é o dia de descanso? No Velho Testamento, o dia de sábado. Qual é o dia de descanso no Novo Testamento? O domingo. Por que mudou? Porque antes eles tinham que trabalhar 6 dias para descansar no 7º. Agora o Senhor Jesus já realizou tudo para nós e já começamos descansados. Nós fazemos o que temos que fazer para Deus hoje, não para obter salvação, mas porque somos salvos, como consequência de sermos salvos. Os judeus estão brigando para fazer a coisa certa na base do seu braço, cumprir a lei na base do seu braço, para depois, então, receber o prêmio. Mas nós já começamos com o prêmio na mão, porque Deus é gracioso. Foi assim que Ele começou a humanidade. Quando Ele fez o primeiro homem, Ele deu tudo de graça para Adão. Colocou Adão ali no paraíso, com absolutamente tudo do bom e do melhor. O nome do jardim era Éden. Éden significa delícias. Adão foi colocado no jardim das delícias de Deus. Não havia dor, não havia sofrimento, não havia nenhum mal. Tudo de bom e do melhor, abundância de tudo, abundância de paz, de alegria, de todo tipo de recursos, inclusive de ouro. Então, Deus é assim gracioso. E quando Ele começou ali com Adão, e aquela primeira criação do homem veio a fracassar, Ele começou a segunda criação com o Senhor Jesus Cristo. Com o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que com o Senhor Jesus Cristo, que venceu, que foi também tentado pela serpente e prevaleceu, o Senhor Jesus Cristo conquistou tudo para nós. Ele trocou de lugar conosco. Morreu na cruz no nosso lugar. Então, meu irmão, minha irmã, tudo é vosso, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 21 a 23, Paulo repete: tudo é vosso, tudo já é seu, não fique com medo de nada. E agora nós precisamos nos apropriar por uma vida de fé na palavra e por uma vida de amor.
E que maior manifestação de amor ao próximo você pode dar e de amor a Deus você pode dar do que ganhar vidas para Jesus e discipulá-las? É isso que devemos fazer. Mas voltemos aqui para a terra de Canaã. Em Levítico, capítulo 26, versículo 3, se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos, que agora nós já sabemos quais são: fé no Filho de Deus e amor a Deus e ao próximo, e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Chuva é um símbolo de bênçãos. Eu vos darei as vossas bênçãos a seu tempo. E a terra vai produzir bênçãos para você, e a árvore do campo vai frutificar para você. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Aqui está nos falando de que não haverá aquilo, hoje eu tenho, amanhã não tenho. É aquela vida de sobe e desce, aquela vida de estar numa boa hoje, amanhã estar em dificuldade. Não! A debulha vai se estender até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra. Bala perdida não te atinge, meu irmão. A violência que campeia solto por aí não te atinge. Xing-ling vírus não te atinge. Habitarás seguro na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Terra é um símbolo da vida abundante, está falando da terra prometida, terra de Canaã, vida abundante. Deus diz: eu vou te estabelecer vida abundante, e tu vais viver sem conflitos, sem espada ali, sem alguém te perseguindo, criando caso diante de ti. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguireis a 100, e 100 dentre vós perseguireis a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Poder contra os inimigos. Ai de quem se levanta contra ti, meu irmão. E mais, olha, aqui o valor da unidade. 5 perseguirão 100, e 100 perseguirão 10.000. A proporção, quando você tem 100, você consegue perseguir muito mais proporcionalmente do que quando você se junta a mais 4, são 5. O poder se multiplica na unidade. É preciso que você entenda que precisamos estar unidos. Hoje, o maligno tenta destruir a igreja e fala o mal da igreja. Você pega a internet, todo mundo falando: não, você segue Jesus sozinho na sua casa, você faz do seu jeito. É para nos enfraquecer, meu irmão. Se integre à sua igreja, se integre, seja um membro real. A igreja é o corpo de Cristo, e você não vê um corpo, cada parte do corpo fazendo o que bem entende. Não, absolutamente não. Nós somos um corpo, e como corpo devemos funcionar, e assim o corpo funcionará bem. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei. Nós temos um mundo para ganhar, irmão. É certo que nem todos do mundo serão de Deus. No final, quando na grande tribulação, mais de 2/3 da população da terra morrerá sem Jesus. Por quê? Porque aqueles que morrerem sem Jesus eram a semente do maligno. Outro dia falaremos sobre isso, porque para isso é necessário um vídeo completo. Mas nos incumbe ganhar a descendência de Abraão. E nós somos a descendência de Abraão.
É a descendência de Abraão que será salva. Você diz, então, só os judeus lá serão salvos? A população do Brasil quase toda é descendente de Abraão. Na colonização do Brasil por Portugal, eles mandaram para o Brasil os degredados. E entre eles vieram os judeus que eram perseguidos. E esses judeus deram origem, juntamente com outros povos, à população brasileira. E como Deus tem interesse de miscigenar a semente de Abraão e espalhar sobre a terra, quase todos os brasileiros são descendentes de Abraão. Quer dizer que Deus não vai salvar outros? Olha, irmão, eu penso que não. Olha o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 16, diz: pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. E o Senhor Jesus Cristo disse: eu não vim senão para a casa de Israel. E ele também disse: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Que ovelhas seriam? As 10 tribos do norte. Quando o rei Salmanassés II, comandante do exército assírio e rei da Assíria, levou as 10 tribos do norte, escravos, ele espalhou pelo mundo. E essas 10 tribos nunca mais retornaram a Israel. É por isso que hoje se chama para o povo de Israel de judeu, porque foi a tribo de Judá que permaneceu. As demais foram espalhadas pelo mundo. E esses aí se miscigenaram com outros povos, dando origem a uma multidão de pessoas. Nós somos hoje, descendência de Abraão, 1/3 da população da terra. E os outros 2/3, descendência do maligno. Mas como descendência do maligno? Não vou falar sobre isso, mas vou só atiçar a sua curiosidade. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Porém, Deus está dizendo para a mulher ali na queda de Adão e Eva, porém inimizade entre ti, falando para a serpente, e a mulher, entre a tua descendência. A serpente teria uma descendência e o seu descendente. Paulo diz na carta aos Gálatas que esse descendente da mulher é Jesus. E a descendência da serpente seriam porventura cobrinhas? Não. Mas isso explicaremos em outro vídeo. E então, amados irmãos, nós somos guardados pelo Senhor e estamos sendo encaminhados até a colheita final, quando todos nós seremos salvos. Todos os gentios descendentes de Abraão seremos salvos. E depois ele salvará o remanescente israelita. Então, voltando aqui para Levítico 26, versículo 9: para vós outros olharei e vos farei fecundos e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Como é que ele confirma a aliança conosco? Porque quando nós nos aliançamos com Deus, ele nos coloca como seus instrumentos para arrastar outros da descendência de Abraão para o Senhor. Comereis o velho da colheita anterior e para dar lugar ao novo tirareis fora o velho. Abundância, aqui estamos falando de abundância. E isto é aqui na terra mesmo, não é no céu depois da morte. A terra de Canaã não simboliza o céu depois da morte. No céu, depois da morte, qual é o inimigo que poderá nos tirar de lá? Nós voltaremos com o Senhor Jesus, mas inimigo nenhum pode nos tirar. Mas aqui da terra de Canaã, inimigos tiraram o povo de Israel de lá. Então, aqui o que está, a terra de Canaã, simboliza a vida abundante que Jesus veio trazer aqui na terra, a nossa herança aqui na terra.
Versículo 11: porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Nós amamos a Jesus. Você lembra antes de receber a Jesus como você era? Você amava a boate, você amava os inferninhos por aí, você amava as coisas do mundo. Mas depois que recebemos a Jesus, houve uma mudança no nosso interior. Não fomos nós que nos esforçamos para isso mudar, a coisa mudou dentro de nós. Hoje nós vamos para a igreja, amamos. Este final de semana vamos ficar sem o nosso templo e isso causa uma dor no nosso coração. Nós amamos estar ali junto com os irmãos, ouvindo a palavra de Deus, adorando a Deus, entoando nossos cânticos ao Senhor, orando ao Senhor e recebendo ali seus milagres, recebendo ali suas bênçãos. Nossa alma não abomina a Deus e não quer se apartar, nós amamos os outros, os filhos do maligno, a descendência do maligno, esses não querem saber de Deus. Continuamos. Versículo 12. Andarei entre vós, versículo 12, e serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. O Emanuel, Deus conosco, o Senhor Jesus anda conosco, Ele habita dentro de nós. Ele vive dentro de nós. Ele quer se mover através de nós, Ele quer amar através de nós. O apóstolo Paulo diz, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, o Espírito de Deus está dentro de você, Ele se move através de você, viva por essa fé. Viva confiando que é Jesus que está vivendo dentro de você, está vivendo através do seu corpo. Ele quer expressar amor e bênção sobre a humanidade através de você. Ele fez de você um abençoador. Se tu uma bênção, disse o Senhor. Andarei entre vós, serei o vosso Deus. O que significa isso? Que Ele é o nosso orientador, que Ele é o nosso líder, que Ele é o nosso protetor, que Ele é o nosso provedor, que Ele é o nosso abençoador, Ele é o tudo para nós. E vós sereis o meu povo. Ou seja, nós somos propriedade do Senhor. Quem são as pessoas para tocarem em nós, que pertencemos ao Senhor? Versículo 13, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, vos tirei do mundo, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Deus nos tirou do mundo. Ele nos tirou do mundo para que nunca mais nós experimentássemos escravidão. Escravidão aos vícios, escravidão aos pecados, escravidão às circunstâncias. Circunstância nos dominando. Não, nós fomos feitos para dominar as circunstâncias. Quando Deus fez o homem, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Deus deu domínio ao homem, Deus não deu domínio às circunstâncias, mas depois da queda, as circunstâncias passaram a dominar o homem, mas agora tendo Jesus como Salvador e Senhor, você é Senhor das nossas circunstâncias e isto funciona por fé. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para isso, neste momento para isso. Não entre nessa dos incrédulos, nesse pavor horroroso. Você é guardado pelo Todo-Poderoso. Ele tem você na sua mão. E quem é mais poderoso do que Ele para arrancar você ou atingir você nas mãos dEle? Amados irmãos, vamos ficar com a fé e com o amor. E estaremos com o Senhor Jesus para sempre. E estaremos também livrados
do mal. Que a paz, a graça e a bênção do Senhor permaneçam sobre você agora e para sempre. Eu quero ainda aproveitar este ensejo para lhe dizer o seguinte: aproveite este momento, como disse aquele texto de Romanos capítulo 8, versículo 28, 29, 30. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Este é o momento especial para você reunir a sua família, você, meu irmão, apanhe sua esposa, seus filhos e vão orar. Tirem um tempo agora, não deixe para amanhã, agora de oração, um tempo de louvor a Deus. Passem aí 1 hora louvando e orando. E assim procure fazer todas as noites. E você verá a diferença que isso vai fazer na sua vida. Quem sabe tudo isso não está acontecendo e fomos presos em nossos lares justamente para praticarmos isso. Fique com Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.